Olá pessoal, muito boa noite a todos. Nessa nossa aula especial sobre ufologia esotérica, então o tema de hoje é a participação da raça reptiliana entre nós. Qual é o papel dela no projeto Terra? Então, a primeira coisa importante que nós temos que conversar com todos vocês aqui, deixar bem claro, é na ufologia casuística, os contatados, que nós chamamos principalmente de terceiro e quarto grau, aqueles que realmente entram em contato físico com seres extraterrestres, ok? E o de quinto grau, que são contatos psíquicos com seres extraterrestres, tá? Então, como eu já havia falado em outros cursos, vamos comentar esse aspecto. Então, na casuística ufológica, nós temos que 80% dos contatos físicos, abduções, eram feitos pela raça dos Greys. Isso na própria casuística ufológica. 18% tá, eram os chamados humanos avançados. Ou seja, seres muito parecidos conosco, característica bem humana como a gente, tá? Tá, bonitos, altos, outros loiros, morenos, e assim por diante. Sobravam apenas 2% do que a gente chamava de outras raças. Então, veja bem, era muito raro, nessas outras raças, então, seriam o contato com raça. Mas, por exemplo, na minha pesquisa, e toda a casuística ufológica que eu tenho acompanhado, eu nunca vi nenhuma pessoa ser abduzido por reptiliano. Tá? Então, não existe na casuística ufológica, peraí. Abduzidos por reptilianos. Bom, então veja bem. Da onde surge a história, dos extraterrestres reptilianos ou saurianos, seres que têm praticamente um corpo humano, como se fosse um corpo parecido com o humano, mas o rosto seria de uma serpente, de uma cobra, de um réptil. Então, vamos partir da seguinte coisa. Então, onde surge na história? Onde surge na história reptilianos. Muito bem. Então, se a gente for analisar alguns afrescos egípcios, algumas análises arqueofológicas, nós vamos encontrar seres como se fossem serpentes aladas. Tanto no Egito Antigo quanto os povos maias também relatam seres dessa natureza. Tá? O próprio Quetzalcoatl significa serpente alada, serpente emplumada, vamos assim dizer. Então, dentro da chamada casuística aí. Tá? Filho, vai deitar na cama, fica quietinho, vai. Ô meu Jesus Cristinho, você foi operado, hoje tem que ficar quietinho, tem que ficar operadinho. Ele fez uma cirurgia, hoje ele não dá sossego, não fica quieto de jeito nenhum. Vou trancar você dentro da sua gaiolinha, hein? Vai ser o jeito. Bom, então, vocês estão entendendo mais ou menos onde nós estamos nessa história aqui? Tá? Então, na arqueofologia, tem algumas tradições de talvez povos antigos entrarem em contato com seres mais inteligentes do espaço, que realmente vai relatar uma característica de seres parecido com répteis.
Mas eram inteligentes, conversavam, dialogavam com eles e tudo mais. Muito bem. E depois a história some, desaparece. Isso é uma coisa muito antiga. Aí, o que acontece é que os escritores, quando começa a chamada ficção científica, a discussão sobre a ficção científica, os livros H.G. Wells, muitos outros, aí nós temos escritores na década de 30, na década de 40, na década de 50, principalmente na época que houve os grandes aparecimentos de discos voadores, os filmes de Hollywood, então, né, são invadidos por extraterrestres, né, das mais variadas formas possíveis que vocês possam imaginar, né, com características das mais malucas, né? Desde, como é que fala, o japonês lá, como é que chama ele? Que é um saurípede, né? Ajuda aí, Ju. Aquele filme japonês lá, pô, clássico japonês de ficção científica, o monstro sai do mar lá, caramba, esqueci o nome, me fugiu agora. Tá? Ai, meu Deus, que tem até filme moderno agora sobre ele. É um monstro radioativo que sai gigante do mar, arrebentando tudo. Godzilla. Então, Godzilla é um reptiliano, você está entendendo? É um animal réptil. Então, o cinema, na parte de invasão extraterrestre também, muitos eram os répteis invadindo a Terra. Certo? Por que o cinema escolhia os répteis? Então, a primeira coisa é o seguinte: por que você quer fazer um filme de terror, né, um filme bem de terror, de uma invasão, se você fizesse uma invasão com um loiro de olho azul? Ninguém vai levar a sério um filme de invasão extraterrestres com loiros lindos, maravilhosos de olho azul. Sabe o que a gente ia fazer? Ai, invada, me pegue, me leve, me abuse. Né, Ju? As mulheres loiras, bonitas, gostosas, falam, pá, o que você quer de mim? Pode abusar, pode me abduzir, faz o que quer. Então, não daria certo um filme de invasão. A invasão teria que ser por seres horríveis, sabe? Seres malignos, do mal. E o arquétipo dos répteis na cabeça humana, né? Dos répteis, eles sempre estão na consciência humana como algo ruim, como algo do mal. Já vem até lá da serpente, né? Está associado a Satanás, ao demônio, ao diabo, né? Esses são os arquétipos associados. Então, nós precisamos construir um arquétipo onde o ser humano ele tem, na verdade, uma repulsa muito grande, né? E o ser humano não gosta muito dos répteis, das serpentes. As serpentes são venenosas, picou, morreu. Então você já tem uma certa medo delas, você está entendendo? E é natural que você tenha medo delas, porque elas morrem, você morre mesmo. Picou, se não estiver perto do hospital, você já era. Ela é uma ameaça para o ser humano em certos aspectos, se você não tomar cuidado. Então, os répteis sempre tiveram este paradigma de repulsa do ser humano. Então, a ficção científica ela usou muito isso para criar filmes de invasão e criar vamos assim dizer, um monstro. Né? Você quer ver quando você cria recentemente, né, Alien, o oitavo passageiro, toda a sequência de Alien. Toda a sequência do Alien é um monstro terrível. Você tem que ter uma aparência terrível, aquela coisa babanda, melega, aquela coisa que parece um réptil maluco, rabo, né? Tudo é uma arma destruidora, destroçava o ser humano em 1000 pedaços, aquela coisa horrível. Então sempre é a figura do réptil. Você está me entendendo? Então o arquétipo humano ele está muito acostumado com isso. Então os filmes de ficção científica exploraram muito este medo arquetípico do ser humano nos répteis. Então, na década de 50 e 60, nos Estados Unidos, Hollywood produziu centenas de filmes de invasão extraterrestre quando extraterrestres eram os répteis. E todas as vezes que eles faziam um filme do ET era bonzinho, ele era um humano bonito. Tá? Muito bem. Já na década de 80, teve um seriado, né, muito interessante, chamado V.
Este seriado era exatamente a invasão, presta bem atenção, a invasão dos extraterrestres reptilianos. No entanto, os reptilianos, desde o filme de ficção, dos livros de ficção científica da década de 40, 30, esses répteis têm a capacidade, presta bem atenção, de plasmar a forma humana e se infiltrar entre nós e nos enganar. Tá ok? Então, este seriado da década de 80, chamado V, ele tem exatamente essa característica. Chega às naves extraterrestres, eles se fingem de humanos bonitos e bonzinhos, mas no fundo são reptilianos disfarçados que estão preparando uma invasão à Terra. Já no 2000, lá vai pancada, uma nova versão desse V foi feita, tá? Da mesma tipo, do mesmo jeito, até com uma atriz brasileira sendo a principal reptiliana, né? Também com essa capacidade de se disfarçar em humano e você achar que está tendo contato com um humano bonzinho, benevolente, mas tudo era um plano desses seres reptilianos de invadir a Terra e tomar o planeta Terra. Então, tudo isso é ficção científica implantando. Ninguém teve contato com um reptiliano real. Aí, nós temos, né, um escritor mais moderno, um inglês chamado David Icke, que vai fazer muito sucesso, lança um livro sobre a invasão reptiliana. E dizendo que esses reptilianos usaram sua capacidade de se camuflar na forma humana e, portanto, eles infiltraram em nossa humanidade e os postos mais altos dos governos, das Forças Armadas, são de reptilianos disfarçados. Então, essa é a base da teoria da conspiração moderna, né, para relatar a maldade e os reptilianos que têm este interesse de tomar, né, a Terra através de infiltrar-se nos postos mais altos e comandar o planeta Terra da forma como lhe é interessante e preparar, no fundo, lá na frente, uma grande invasão. Destruindo praticamente o ser humano e tirando o ser humano de todo o poder aqui na Terra. Então, basicamente, pessoal, este é o modelo arquetípico que nós temos em toda a internet, em toda a ufologia moderna, com relação a essa raça de reptilianos, né? Aí. O que temos de verdade em tudo isso? Nada. Absolutamente nada é verdade. Eu não conheço nenhum no planeta Terra, presta atenção, que tenha contato como eu tenho com os Greys. Começa por aí. E eu não conheço nenhum que realmente tenha um contato de longo prazo com os reptilianos para poder afirmar as suas características e suas intenções aqui na Terra. Então, o que eu vejo por aí, o que eu vejo na internet, é um monte, mas um monte de bobagem, todas elas baseadas nesses livros de ficção científica e nesse cara chamado David Icke, que ele também nunca teve um contato, nunca teve, tudo ele tirou da cabeça dele e desses filmes, que ele andou assistindo filme demais de invasão reptiliana, tá? Então, o que nós devemos chegar à conclusão é que nenhum reptiliano dá contato para ser humano. Tudo não passa de uma grande história, de uma grande invenção, de uma grande ficção, né? E eu percebi, nas minhas próprios contatos com os ETs, com os Greys, que os reptilianos realmente eles não dão contato, porque eles sabem que o ser humano não está preparado, nem para os Greys o ser humano está preparado, quanto mais para os reptilianos, né, que causam essa repulsa toda. Então, né, geralmente, e o que eu falo para vocês, esses 80% de contato Grey, nunca os Greys conversavam com o contatado. Não conversavam, não dialogavam, não batiam um papo de jeito nenhum. Você não encontra raríssimo cara que troca umas ideias com os Greys, num contato, numa abdução. E eu não conheço nenhum contato Grey que o cara foi por livre e espontânea vontade. A não ser eu. Você está me entendendo? E outros amigos, alguns amigos que tiveram esse contato, mas já partiram, né, desse plano físico.
Então, o que sobra, né, esses humanos sim davam os contatos, conversavam, dialogavam com as pessoas durante horas. Esses aqui. Os Greys não faziam isso, então por isso ninguém conhece os Greys. Ninguém conhece os Greys. E muito menos os reptilianos. Agora a pergunta que você pode fazer para mim, Laércio, então, mas eles existem mesmo? Eu digo, existem. Eles existem e estão no arquétipo da humanidade, estão nos contatos antigos da humanidade. Tá? Eles existem. Só que não é nada disso, absolutamente nada disso que está em toda a mídia, em toda a ufologia por aí com relação a eles. Tá? O draconiano também é uma variação de reptiliano, tá? O draconiano é um réptil também, na própria estruturação da ficção que os negros desenham e colocam aí, tá ok? Então esse é o primeiro ponto de partida que nós vamos conversar aqui, o primeiro ponto de partida, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, Ju, nesse inteirinho, vamos conversar, até eu passar para a segunda parte da nossa discussão. Qual a missão dos reptilianos? O que eles fazem nos bastidores da Terra hoje? Então, eu já vou já responder essa pergunta, tá? Eu queria que vocês fizessem perguntas, se tiver aí, Ju, sobre isso que eu já falei até agora. Tá? O que é essa pergunta que você me fez, eu já vou já responder ela, tá? Porque eu vou fazer a segunda parte, falar quem são os reptilianos de verdade e qual a missão deles na Terra. Não tem mais nenhuma outra pergunta? Tá, então já vou entrar então na ideia. Como usa o contrário? Então não. Está nos avessos? Ah, então tá bom. É medo de cachorro louco. Minha avó que falava quando a gente colocava a roupa nos avessos que é medo de cachorro louco. Então pode mandar aí. O que os reptilianos fizeram nos tempos antigos? Então, basicamente eles influenciaram, né, a humanidade antiga da mesma forma que os humanos, os ETs humanos comuns o fizeram. Então, como em certas épocas eram mais fáceis a presença de ET entre nós, sabe? Porque como os antigos eles eram muito ignorantes, naquela época lá ninguém sabia o que era o quê, né? E a própria mitologia e a cultura desses povos, eles viam esses seres como deuses, né? O deus serpente, tudo era deus para ele. Por que era um deus? Porque os caras vinham com tecnologia, com ciência, com capacidade, com coisas que pareciam magia de Deus, divinas, né? E isso se tornavam os deuses desses povos, os deuses egípcios, os deuses, né, da Mesopotâmia, os deuses lá dos persas, os deuses babilônios, né? Então nós tivemos todas essas pré-história, né? A nossa pré-história cheia de deuses, e esses deuses, a maior parte deles tinha um fundo de verdade neles. Né? Eles contatavam com seres muito avançados, que andavam às vezes entre eles, se mostravam fisicamente, conversavam com os sacerdotes, ensinavam algumas coisas e iriam embora. Sabe? Entendeu? A interferência não era uma interferência total na civilização, mas dava algumas dicas, dava algumas coisas. E aí, uma série de seres faziam isso, desde os humanos como nós, desde os Greys e até os reptilianos. Porque nós temos muita imagem, desenhos rupestres dos Greyzinhos. Muitas, vocês não têm noção. E nós temos muitos desenhos rupestres também de reptilianos, de seres répteis andando com coisa de serpente, de lagarto, andando em pé, conversando com a gente, com os humanos. Tá? Isso é muito interessante. Lá eles tinham mais liberdade de se mostrar e de interagir com os humanos. Hoje não. Existem reptilianos encarnados como ser humano aqui na Terra? Aí é outra história. Aí é outra história que nós vamos discutir mais tarde. Qual que é a origem do seu espírito? Né? O seu espírito, antes de vir para a Terra, em que planeta ele estava? Qual a forma física que esse espírito assumia num ecossistema distante
antes de vir para a Terra para a sua primeira encarnação neste mundo? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Né? Eu conheço várias pessoas, não uma, que dizem, juram de pé junto, que são reptilianos encarnados na Terra, com corpos humanos, porém a alma deles é uma alma de reptiliano. Professor, e as evidências de David Icke? Não tem, o David Icke não me mostra evidência nenhuma. Ele nunca me convenceu em nenhuma evidência. Nenhuma, pode ter certeza. E nem convenceu cientistas. Por isso que até hoje ninguém leva ele a sério. Professor, uma vez o senhor comentou que apesar de serem répteis, eles são belos. Isso é verdade? Eu julgo, tudo é um conceito de beleza. Eu acho eles belíssimos, maravilhosos. Eu não sei o gosto de vocês, né? Cada um tem um gosto diferente. Vocês podem ficar assustados e dizer, ai, que coisa horrível. Eu não, eu acho eles lindos. Eu, quando vejo uma serpente naja assim, eu acho a coisa mais linda do mundo, aquela serpente naja colorida, toda cheinha assim. Eu acho a coisa mais linda do mundo, pode ter certeza. Mas tudo é uma questão de gosto, pô. Né? Os reptilianos são mestres ascensionados? Também, com certeza. Só para dar uma dica, os reptilianos é uma raça que operam naves extraterrestres sofisticadíssimas também. Tá? Jesus interagia com os reptilianos durante sua missão na Terra? Com certeza. Com certeza. E vocês vão entender já já por quê. Por que os reptilianos têm essa aparência, já que são espíritos e podem ter qualquer aparência de sua roupa física? Então, é isso que nós vamos discutir agora, no segundo módulo do curso. Que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, vamos lá. Então, deixa eu explicar a segunda etapa. Agora nós vamos ver do nosso lado esotérico, do nosso lado espiritual. Porque David Icke, tá, esse pessoal não tem nada de esotérico, não tem nada de espiritual, não tem nada de transcendental. Esses caras, para ele, tudo é físico. O ET está aqui infiltrado fisicamente, entendeu? É diferente dessa visão de que é um espírito, né, reptiliano encarnado num corpo humano. Até aí, todos nós que estamos aqui somos ETs encarnados na Terra, né, de alguma forma. Então vamos lá. Vamos entender o nosso projeto Terra, nosso modelo. Sem isso aqui, né, a gente chove no molhado. Então vamos lá. Umbral. O penumbral. Plano da luz. Os ascensionados e o plano de comando. Tá? Então, aqui com comando Astar. Bom, eu já falei para vocês que o comando Astar ele é composto por milhares de raças ETs. Entre essas milhares de raças estão os Greys, reptilianos e os humanos. Tudo misturado nesse comando. E muito mais coisa que vocês não sabem. Né? São raças que nunca operam aqui para baixo, entendeu? Só operam lá em cima. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Cada raça dessa, elas se diferenciam em raças porque elas escolhem, né, lá da matriz primária, lá de Deus, vamos por assim. Quando elas vão descer, eu pego uma bloco de consciência, eu desço, esse outro bloco desce, esse outro bloco desce. Vamos supor que esse bloco aqui desceu na linhagem humana, na horda humana. Esse bloco aqui desce na horda sauríptide. Sauríptide significa o seguinte, sauros, ou seja, répteis, dinossauros. Esse pode ser dévico de plantas, tá?
os devas das plantas, de toda da fauna, da flora. Tá? Então, eles, em vários estágios dimensionais, eles estão estruturalmente preparados para se manifestar desta maneira. Então, as roupas que eles vão vestindo desde lá de cima, para várias dimensões que eles atuam, são semelhantes, operacionais, à estrutura réptil. Os humanos já não. À medida que eles vão descendo, eles vão vestindo roupas na característica do seu espírito, que se adapta mais ao humano. Entendeu? Então, por isso que mesmo aqui em cima, nos níveis de comando, que são mestres ascensionados, ainda há uma diferenciação de raças, porque eles não estão lá em cima ainda unidos e unificados ao grande Criador. Eles estão em níveis mais baixos de densidade planeta universal, utilizando roupas operacionais, a consciência envolvida. A única coisa que se iguala é a consciência é una, não tem forma. Tanto a consciência dos humanos quanto a consciência dos répteis, elas são apenas energia, apenas luz. Mas esta luz e essa energia, que é a mesma luz da consciência divina, para se manifestar nos universos densos, elas têm que fabricar roupas operacionais adaptáveis à estrutura do seu espírito. Aí é que você tem as formas biológicas diferentes até o plano físico. Tá? É isso. É assim que funciona. Então, é possível, veja bem, que eu tenha um planeta, né, X, onde a parte inteligente do planeta, a humanidade inteligente desse planeta, são répteis. Certo? São esses seres altivos, braços longos e pernas com gente, só a cara parece de uma serpente. Inclusive, é bonito que eles têm uma cor alaranjada aqui, tem um colorido assim na pele dele, assim, esverdeado, laranjado. É a coisa mais linda do mundo. E aquele olhão assim, ó, aquele olho da serpente mesmo, putz, são maravilhosos. Né? Eu conheço vários deles, nome deles, são criaturas muito bondosas, amorosas, quando diálogo com você, um nível de espiritualidade e sabedoria fantástico, né? Fantástico. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu aprendi, eu não vejo diferenças nas raças. Para mim, são todos unidos na federação e todos cumprem o seu papel dentro da Federação Galáctica. Tá? Não há, quando o espírito atinge o nível da luz, e qualquer raça extraterrestre espiritualmente atinge o nível da luz, não existe guerra, não existe conflito, porque todos sabem que são enviados do mesmo Criador. Existe uma irmandade, a Federação é uma irmandade cósmica, é uma irmandade estelar onde todos sabem que são filhos do mesmo Deus, são consciências uníssonas, cada um vivendo a sua experiência dentro da sua ordem evolutiva pelo universo. Apenas isso. Não há, e nunca existiu, nem vai existir, nenhum interesse de nenhuma raça extraterrestre invadir a Terra. É a primeira coisa que eu já vou ensinar a vocês. Qualquer teoria que alguém avente sobre extraterrestre invadir o nosso planeta, pode esquecer que esse indivíduo que escreveu essa informação está completamente nas mais profundas trevas e primitivo. Não existe ninguém é interessado em invadir mundos, tomar mundos, isso é uma bobagem. Ok? Porque existe todo um plano organizado, tudo é organizado. A federação é uma grande irmandade. Ok? Planetas físicos só servem para experiências na consciência. Ninguém quer habitar planos físicos, definitivamente. Não existe uma guerra para dominar planos físicos, planetas físicos. Isso é tudo coisa de cinema e ficção científica. Nunca entre nessa fria de acreditar numa coisa desse tipo. Porque ninguém prova nada, tá? Não existe nenhuma prova que os reptilianos estão infiltrados entre nós dessa forma. Nenhuma. Vamos lá, Ju. A cultura hindu fala dos reptilianos como uma raça do mal. Por quê?
Porque esses textos estão errados, né? Você não pode confiar em textos antigos. Textos antigos cheios de mitologia, cheio de distorções, cheio de erros. Os humanos antigos eram muito primitivos. Os egípcios eram muito primitivos. Os hindus eram muito primitivos na antiguidade. Então toda a visão que esses homens tinham do universo, do mundo, das coisas, eram completamente distorcidas, totalmente distorcidas. Você não pode acreditar nos textos antigos como fundamento de verdades. Jamais. Você acha que você vai acreditar na Bíblia como um documento histórico real, cara? Você está louco se você fizer isso. Os Vedas, muito menos. A confusão que é os Vedas sem tamanho. Os Greys e os reptilianos se conhecem? Claro A missão reptiliana é igual à dos Greys? Eles trabalham em conjunto aqui na Terra? Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Real. Quando eu fui levado para uma base operacional deles, eu encontrei nessa base mais de 50 raças operando juntas no mesmo ambiente. Seres de 4 metros de altura, reptilianos, greys, humanos avançados, todos operando na mesma base. Você vê quer ver que interessante? Quer ver que interessante? Se você assistir hoje, o último seriado do Star Trek, que é o Star Trek Discovery, eles vão colocar no comando da Enterprise um reptiliano. Tá? Um saurino. Ele é um saurópode, ele é um reptiliano. Ele está no comando da Enterprise. Entendeu? E junto, vocês vão ver uma foto com outro reptiliano completamente diferente dele, mais parecendo aquele draconiano, dentro da nave, operando junto com os humanos dentro da nave Enterprise. Isso é muito inteligente. Isso é uma acepção antirracista que é colocada, né, na Enterprise. A Enterprise, o próprio seriado da Enterprise, que se estreou na década de 60, na época onde os Estados Unidos tinham o maior índice de racismo contra negro que você poderia imaginar na história. Tá? Os americanos eram extremamente racistas contra os negros. E a Enterprise vai lá, coloca uma oficial de comunicação negra dentro da ponte da Enterprise. E eles fazem questão de colocar multirracismo dentro da ponte da Enterprise. O Capitão Kirk é um americano, aí você tem o engenheiro Scott, que é escocês, você tem o Tenente Sulu, que é japonês, e você tem o navegador Chekhov, que é russo. E, por fim, um extraterrestre, que é o Vulcano Spock, tudo na ponte de comando da Enterprise. Isso é genial. Isso é genial. Você está entendendo? Mostrando essa simbiose de raças, de cultura, e mostrando que a Terra, naquele futuro distante, nós rompemos com todo o racismo, rompemos com todas as diferenças ideológicas, políticas aqui na Terra, e podemos conviver em paz, unidos. Né? É assim que é uma demonstração de ficção científica moderna e avançada. Não essas ficção científica babaca que estão brigando com reptilianos, se matando, achando que eles são inimigos. Você está me entendendo? Então, esse é um dos pontos interessantes da Enterprise moderna. A Enterprise moderna, claro que tem as suas merdas também, né? Fica lá brigando com os Klingon ainda, guerreando com os inimigos Klingon, guerreando com o Romulano. Ainda eles têm essa visão de ação de filme. A ação no filme tem que ser de guerra. Né? Então, essa é a baixaria da Enterprise ainda moderna. Né? Mas eles são felizes em construir essa ponte na Enterprise multirracial. E multirracial extraterrestre, tem mais essa. Dizem que o Exu Maré se apresenta como meio serpente e meio humano. Isso é verdade? É verdade. Na tradição afro, sim. Na tradição do candomblé e da umbanda. Por isso que ele chama Exu Maré. Porque ele tem uma característica dos mares, né? De um anfíbio, né? Você está entendendo? Afirma-se que Jesus estava sempre em contato com ETs, que seriam anjos. Esses seriam também reptilianos? Eu não creio que diretamente reptiliano não, tá? Mas esses anjos, entre aspas, são na verdade espíritos. Espíritos que acompanhavam Jesus, da mesma forma que eu vejo espíritos me acompanhando sempre.
Né? E hoje eu vejo os Greys me acompanharem, outras raças me acompanharem sempre. Isso não é novidade para um médico como eu. Eu imagino que para Jesus também não era. Tá? Os reptilianos ensinaram algo novo aos povos antigos? Bom, historicamente a gente não sabe, não tem registros sobre isso. Né? Não tem registros, mas porque, na verdade, a grande verdade é a seguinte: como o planeta inteiro está sob a lei do karma, desde há 8, 10 mil anos atrás, uma interferência extraterrestre avançada nunca pôde acontecer. Então, os extraterrestres avançados nunca puderam chegar aqui e trazer um remédio para curar todas as doenças. Eles nunca puderam trazer uma arma sofisticada para um país, um povo ganhar uma guerra do outro. As guerras tinham sempre que ser na igual capacidade de poder, né? Bélico, não podia haver um desequilíbrio tecnológico, pegar um ET, né? Vou ajudar os judeus em proteção do outro lá, né? Não pode, nunca houve uma interferência dessa forma. Certo? E também nunca houve uma interferência médica do ponto de vista, achou a cura de todas as doenças. Né? Na verdade, os povos antigos eram orientados, né? Como eles não conheciam muito a astronomia, não sabiam direito as coisas, os primeiros passos das antigas civilizações para formar suas bases, tinham que se aprender astronomia, aprender um pouco sobre climatologia, as estações do ano, para saber plantar, quando plantar, como plantar, para você poder viver em comunidade, em harmonia. Tá? Então, talvez os primeiros momentos da humanidade, nós tivemos instrutores mais avançados, instrutores mesmo, mestres que desciam, se misturavam entre nós e ensinavam a jovem humanidade viver em sociedade, construir casas em locais seguros, fazer plantação adequada, né? Você está entendendo? Porque uma das grandes sacadas para arar terreno, antigamente os negros eram tão burro, que nem curva de nível eles sabiam fazer. Numa agricultura. Sabe o que é isso, curva de nível numa agricultura? Sabe, Ju? Sabe o que é curva de nível em agricultura? Deixa eu explicar para vocês. Os antigos eram tão burros que eles não conheciam curva de nível. Tem que vir um ET para ensinar eles a fazer curva de nível numa agricultura. Pô, não é possível isso. É o seguinte, vamos supor que você está numa colina, nunca o terreno é bonitinho, plano, certo? O terreno sempre são inclinados, ok? Tá? Então, você pega uma região que tem um morro assim, certo? Ó, que tem uma curva assim. Então, os burros, o que eles faziam? Eles aravam, que era muito mais fácil, pegar o arado e descer, né? Pegar o arado e descer, fazer as linhas assim, certo? Só que quando chovia, o que acontecia? A chuva levava tudo, né, meu? Levava tudo, os minerais, levava a planta, levava tudo, né? Arrastava tudo. Aí eles precisavam aprender que não, o que eles tinham que fazer era isso aqui, ó. Fazer o seu arado seguir esse negócio aqui. E de repente, em determinado momento, fazer um puta de um morro grande aqui para impedir que a água ultrapassasse, né? Então aí você podia manter mais as características do solo, as tempestades não destruíam, e você tinha uma agricultura mais sustentável. Nossa, quanto tempo na história, mas quanto tempo na história o homem não fez isso? Uma coisa tão simples. Né? É. A forma física de um réptil humanoide não é uma forma primitiva? Não, é aí que vocês se enganam, né? Qual que é o seu conceito de primitivo? Você pega um animal ultra resistente ao meio ambiente, ao ecossistema, não fica doente, muito forte. É só botar uma consciência mais inteligente lá dentro, acabou. Né? Você está entendendo? Porque adaptável ao ecossistema eles são muito fortes, muito mais fortes que nós. Os humanos são muito frágeis, desde que nascem. Em teorias da conspiração, os reptilianos sempre ocupam cargos importantes na Terra, como chefes de Estado. Isso tem fundamento? Estou falando que não. Já comecei de cara falando para vocês que tudo isso não passa de uma grande bobagem. Tá? Uma grande bobagem. Não existe uma invasão reptiliana na Terra. Não existe reptiliano em altos postos. Não há nenhum interesse. Você acha que o Comando Astar não sabia disso? Certo? Não existe. Toda a pessoa que fala isso é que não conhece espiritualidade. O David Icke não sabe nada do que eu estou falando. Ele tinha que ter uma aula completa sobre espiritualidade comigo.
para aprender coisas que esses caras nunca aprenderam na vida. Esses caras não sabem que existe vida após a morte. Eles não sabem que existe toda uma coordenação do planeta. É claro que esse comando astral não ia deixar ninguém se infiltrar e tomar conta do planeta desse jeito que vocês estão pensando. Não. Aqui existe o livre-arbítrio da alma, só isso. Quem faz cagada porque é gente que não presta mesmo. Mas não é nem o reptiliano que não presta, não. É o ser humano que não presta. Certo? Que faz esses conflitos, guerra, rouba, né, da saúde. Pô, o cara tem que ser muito filha da puta para roubar da saúde, né? Tem que ser, cara. Não é possível, né? Vai ter que pagar muito karma pesado lá na frente. Qual a altura dos reptilianos? Em torno de 2,10 metros, 2,5 metros. Essa é a altura deles. Estão muito altos. Ele assusta você. Assusta mesmo. Se você não estiver preparado, você vai levar um puta no susto. Eles são meio grandes e dá um impacto, né? Se você não estiver pronto, você vai tomar um puta no impacto. Eu adoro esses seres diferentes que causam impacto. O espírito de um reptiliano em um corpo humano daria algum problema genético devido à compatibilidade energética? Não. Não daria. Não são todos os répteis que se adaptam ao corpo humano. Por isso, não é o humano reptiliano que está misturado com a gente em termos de espírito. Tá? Mas a maior parte, deixa eu explicar uma coisa para você, que de espíritos que estão encarnados pela primeira vez aqui na Terra, de natureza extraterrestre, reptiliana, eles nem sabem que são. Eles nem têm noção que são. Eles estão na mesma treva que todo mundo está aqui. Eles não têm a mínima noção quem foram em vidas anteriores, quem são, de onde vêm. Tá? Como qualquer um de nós, estão na mesma lei. Os reptilianos são ovíparos ou vivíparos quando nas esferas densas da matéria? Isso é claro, né? Claro que o reptiliano ele tem o réptil ovíparo e tem o réptil anfíbio, né? Não. Ele falou em outro planeta físico, em outro plano físico. Necessariamente, né? O que nós conhecemos de características répteis, né? Ele pode surgir dessas duas formas, né? Você está entendendo? Ainda existem reptilianos vivendo em projetos físicos em outros planetas? Existe, e muitos ainda. E muitos. E existem planetas que répteis gigantes habitam esses planetas. Né? Os mesmos dinossauros, muito parecidos com os dinossauros da nossa era dinossáurica aqui, existe hoje em outros mundos na galáxia. É muito interessante, muito interessante. Eu sempre adorei dinossauro, né? Sempre. E foi uma das perguntas uma das primeiras perguntas que eu fiz para os meus amigos ETs. Né? E eles responderam claramente, e me mostraram, hein? E tem como eles mostrarem isso para a gente através de vídeo, de filmes e de outros mundos, né? Por que algumas pessoas dizem que os reptilianos têm um karma a resgatar com a humanidade? Não acredito nisso. Pelo menos aqui na Terra não tem karma para resgatar com ninguém. Muito pelo contrário, nós que acabamos com os répteis, né? A gente come os répteis, né? A gente come jacaré, come cobra, os neguinhos comem tudo aqui, né? Faz bolsinha de jacaré. Né? Eles que estão putos da vida com o ser humano, e não, né? Não ao contrário. Os seres umbralinos podem aparecer em forma de réptil para um médium? Muito difícil. Muito difícil. O médium experiente, ele não liga para a forma física do que está ali na frente dele, não, sabe? Entendeu? Os espíritos podem disfarçar, né? Pode vestir uma fantasia, da mesma forma que nós podemos pegar a fantasia de carnaval e sair fantasiado de qualquer coisa. Os espíritos podem se fantasiar, mas o médium, se ele tem um bom guia espiritual, o guia espiritual fala, manda esse cara merda. Tudo é uma questão de experiência, cara. Quando você é um médium experiente, ninguém te enche o saco. Qual a missão dos reptilianos hoje? Então, agora que nós vamos falar. É óbvio, né, que a quantidade de reptilianos no Projeto Terra não é grande. Certo? Tá? Então, veja bem.
existe um grupo de extraterrestres especializados em atuar nos planos mais baixos da matéria. A maior parte dos ETs só operam lá em cima. Eles nem descem aqui embaixo para fazer nada. Tá? Inclusive, muita gente do umbral jamais vê ET, jamais encontra extraterrestre. Quem está no penumbral, aí encontra. As cidades astrais que estão despertando as pessoas, sempre tem extraterrestre no meio das pessoas, como professores, como instrutores, ensinando. Então aqui os reptilianos já passam, são professores, eles ensinam, dão aulas, assim como qualquer outra raça de ET. Ok? E nos planos subsequentes a mesma coisa. Okay? É muito comum, quando um espírito humano, né, estou aqui no plano da luz, por exemplo, e eu sou convocado para uma viagem interestelar, né, a nave pode ser pilotada por reptiliano, pode ter umas 10 ou 12 raças na tripulação diferente, juntos, e com reptiliano junto. Nesses níveis, os reptilianos são seres tecnológicos, eles atuam, né, com grande tecnologia, grande ciência para ajudar o planeta. Mas eles têm uma característica específica aqui na Terra. Hoje, eles são grandes engenheiros geológicos, siderais. Né? Eles têm tecnologia para construir planetas do nada, para estruturar planetas e mundos, na parte geológica, estrutural do planeta. Então, eles na Terra, eles têm uma missão de tentar não permitir grandes terremotos, grandes destruição geológica na face de nosso planeta. Se vocês notarem, nós nunca tivemos terremotos acima de 7, 8, é raro. Nós não temos um terremoto 9, 9.10, nunca existiu. Porque a Terra hoje tem um nível de estabilidade e tem um nível de controle sobre essas movimentações geológicas. Senão o planeta ficaria inviável para habitar. Então esses engenheiros siderais com características répteis, eles são os grandes cientistas geológicos. Então eles cuidam da estabilidade geológica do planeta Terra. Essa é a informação que eu tenho mais direta deles. Mas eles têm muitas outras coisas que eles fazem. Não é só isso, né? E eles podem conversar comigo, dar instrução, me ensinar um monte de coisa também. Posso fazer perguntas em qualquer área para eles, que eles conversam comigo, respondem também. Sabe? Só que eles não são meus mentores diretos. Os meus mentores diretos, que sempre estão, é os Greyzinhos comigo. Esses eles são meus mentores diretos. E também uma raça de humanos altos, né, morenos, tal, ou loiros, tal, são meus mentores diretos nesse trabalho ufológico que eu faço. Qual o motivo do reptiliano que se comunicava com o professor Valdo Vieira querer encarnar na Terra? O lance é o seguinte, eu não conheço muito bem essa história do Valdo para comentar ela com vocês, tá? Não conheço, eu precisava ouvir direito o que o Valdo falava sobre isso, mas existem muitos espíritos, seres reptilianos, mas mais não esses mestres que eu estou falando para você, que eles vêm de outros mundos para reencarnar na Terra, como muitos reptilianos estão encarnados, mas são reptilianos, seres que estão no mesmo nível que a nossa humanidade. São espíritos kármicos ainda, estão vivendo experiências em níveis kármicos, não são reptilianos ascensionados. Da mesma forma que nós temos humanos ascensionados, nós temos humanos encarnados nas mais profundas trevas. Então tem reptilianos também em níveis kármicos pela galáxia. E esses sim vêm para a Terra com a missão de encarnar aqui. Talvez seja um desses seres que conversou com o Valdo Vieira, né, mostrando o interesse de reencarnar entre nós. Assistindo o History Channel, percebemos que os ufólogos fazem comentários absurdos onde conseguem prová-los. De onde vem tanta criatividade? Então, até que ponto eles podem provar? Eu que assisto todos os programas, nunca vi eles provarem nada. Entendeu? Eu já assisti todos os History Channel que vocês podem imaginar, todos os programas de ufologia que eles apresentam, eu nunca vi eles provarem absolutamente nada. Sempre eles começam o programa com uma teoria e terminam com a mesma dúvida. Sempre. Nunca eles têm certeza de nada. Só são teorias. Teorias, qualquer livro aceita, certo? Segundo a teoria dos antigos astronautas, foram os ETs, alienígenas,
Tudo bem. Agora, alguém já provou isso? Esse é o ponto. Qualquer cientista cético bota esses caras na parede. Eles não têm prova real. Só tem suposições. Para cada ser vivo da natureza que existe na Terra, existe um na mesma forma física, humanoide e inteligente na luz? Não, eu acredito que não. Não é assim também. Muitas formas que nós temos aqui no mundo inferior, que nós chamamos, né, dos insetos, esses níveis, eles são corpos físicos e formas adaptáveis a uma sobrevivência dentro desse ecossistema aqui. Lá em cima, o ecossistema não é o mesmo. Não há necessidade desse tipo de seres, desse tipo de espíritos vivendo com esse tipo de corpo nessas dimensões superiores, entendeu? Por isso que a maioria dos desses seres são dévicos. O que são seres dévicos? São almas grupais. Certo? Quando essas almas grupais se juntam lá em cima, o corpo que ele vai vestir nada tem a ver com o que eles usavam aqui embaixo. Se pega uma colmeia, vou dar um exemplo, uma colmeia de abelha, né? Existe uma consciência macro trabalhando naquela consciência. A gente chama de consciência grupal. Claro, quando essa consciência está avançada, evoluída lá em cima, ela não vai parecer uma abelha, pô. Ela vai ter uma outra forma, uma outra roupa que essa consciência vai vestir. Mas não com uma forma de uma abelha. Um abelhão. Né? É até interessante. Porque você tem que entender, uma coisa muito importante vocês têm que entender. Todo ser que avança, ele precisa de mãos, ele precisa de se movimentar, pegar coisas, objetos, está entendendo? Uma raça para construir tecnologia, né? Você está entendendo? Uma abelha não constrói tecnologia. Ela vai lá só com a boquinha dela fazendo. Mas o problema é manipular as coisas. Se o ser humano não tivesse essa mão aqui, tivesse a mesma pata de um gato, jamais ele faria nada na Terra. Porque precisa de habilidade, precisa construir, precisa manipular as coisas. Você está me entendendo? Então, isso significa que essa roupa não serve. Tá? Os seres mitológicos da Grécia, como o homem misto com animal, foi uma verdade? Tem alguma coisa a ver com os ETs? Não, eu acho que não. Sabe aonde vem a mitologia? De Atlântida. Na Atlântida, principalmente na era das trevas da Atlântida, ela teve um avanço científico antes da sua decadência, da sua guerra total e da sua destruição, não na era da luz, tá? Mas na era das trevas da Atlântida, ela atingiu um nível de tecnologia mais avançado que nós estamos hoje aqui. Nesse período, eles tinham um domínio sobre genética bastante elevado, você está me entendendo? Então, nesse período, eles começaram a fazer uma puta de uma mistura de gene, uma salada de gene que vocês não acreditam. Né? Eles faziam uma mistura de homem com cavalo, sabe? Homem com cabra, homem com cachorro. Eles tentavam fazer toda uma mistura genética para ver o que dava lá na frente. E daí surgiu o Minotauro, né? Você está entendendo? Que é um homem com a cabeça de touro, certo? E você tinha o Capricápricos, né? Você tinha o Sagitário, você tinha todos esses seres mitológicos, né? Que provavelmente eram experiências absurdas, genéticas, né? Feitas no período trevoso da Atlântida. Como podemos descobrir a nossa raça espiritual? É muito difícil agora, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Nós temos que preocupar com nossa estrutura presente, crescer, evoluir. A hora que a gente tem um contato maior com a gente mesmo, com o nosso interior, que a gente chama da nossa iluminação, nós vamos acordar e vamos descobrir quem realmente nós somos. Em quais mundos pela galáxia nós já passamos, né? O que realmente viemos fazer neste mundo e qual a nossa missão nesse mundo. Né? Então, isso é preciso de uma ascensão para a gente descobrir tudo isso, sabe? Um espírito morto, um espírito no umbral, ele não, mesmo no penumbral, ele não descobre essas coisas ainda. Um espírito no umbral está muito preocupado com a vida anterior dele aqui, tudo que ele fez, com o karma dele. Ele jamais está conectado com a vida anterior lá de outro planeta. Certo? Então, é o que a gente mais vê, são essas preocupações. Entender o seu karma, entender o seu ego, toda essa coisa toda. Quando o espírito está mais próximo da luz aqui, aí ele consegue acessar acásticos lá de fora. Né? De vidas anteriores, que às vezes, né, o cara tem uma vida anterior 1000 anos atrás fora da Terra, 500 anos atrás fora da Terra. Então está muito longe, né?
Ele está lidando com todo o karma que ele já construiu aqui na Terra. Então ele tem muita informação para ser debulhada antes de entrar naquela informação extraterrestre. A não ser os bilhões de almas que hoje estão na primeira encarnação na Terra. Aí a coisa é diferente. Hoje em dia, um espírito que morre, ele pode recobrar sua memória de vida anterior e perceber que é de outro mundo. Professor, existe alguma raça de ET na forma de barata altamente inteligente? Que eu conheça, não. E na luz? Que eu conheça, não. Os baratoides. Essa pergunta foi ótima. Os baratoides. Né? As mulheres vão adorar essa raça. Já sai com. Pode ver barato comum, se vê CT, sai correndo, né? Né, Ju? Invasão. E voador ainda, pior. Se for voador, né? Aí melou meio de campo. Não fica uma mulher para contar a história na vigília ufológica. Já pensou fazer vigília ufológica e contar baratoides extraterrestres? Não fica uma mulher para contar a história. Vai voar sapato, chinelada, vou contar lado. Ai, Cristo, muito legal. Mas a pergunta é pertinente. Ela é pertinente. Porque os arquétipos humanos são todos assim mesmo. Né? A gente tenta imaginar como é que é um extraterrestre. Né? A gente nunca consegue imaginar um extraterrestre. A gente sempre vai projetar os nossos medos. Né, Ju? Supondo que o universo de planetas tenha 15 bilhões de anos e que cada projeto dura 15 mil anos, poderíamos em 1 milhão de projetos planetários? Tem bilhões de projetos planetários. Trilhões, se nós pensarmos assim. Mas vocês vão entender que... não, você não terminou ainda? Perdão. Ter vivido e experimentado... Fala, Ju. Você veio com barata? É essa a história? Calma, deixa eu continuar. Vou começar de novo, perdão. Supondo que o universo de planetas tenha 15 bilhões de anos e que cada projeto dura 15 mil anos, poderíamos em 1 milhão de projetos planetários ter vivido e experimentado todas as raças conhecidas? É provável. É provável que sim. É provável que nós tenhamos vivido... Aquilo que eu falei para vocês no começo, lembra? Às vezes não é possível isso, porque a descida da nossa horda ela tem uma linhagem. Tá? Às vezes não dá para eu encarnar num réptil. O nosso espírito não tem compatibilidade de chakras, de conectividade, entendeu? Então, às vezes não dá certo isso. A linhagem é projetada desde lá de cima. Porque, veja bem, o que é importante? O que é importante? Deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês, tá? Que vocês nunca levaram em consideração isso. Eu vou explicar isso para vocês agora e vocês têm que levar em consideração, senão vocês vão ficar raciocinando de uma forma muito primitiva. Na nossa galáxia, só na nossa galáxia, nós temos nessa estrutura espiralada aqui assim, ó. Ok? E vou dizer uma coisa para vocês. Essa forma aqui, os cientistas não têm certeza. Eles supõem que é assim, porque a gente vê Andrômeda, vê outras galáxias, a maior parte é. E nós temos uma noção que a nossa galáxia possa ser assim, mas não se sabe se ela é assim. Pode ser diferente. Bom, mas tudo bem. O número de estrelas nessa galáxia, presta atenção, o número de estrelas é da ordem de 200 bilhões. Se vocês não raciocinarem nesses números, vocês não vão aprender nunca o que nós estamos discutindo aqui, tá? Todo ufólogo esotérico tem que saber astronomia e astrofísica, senão vai falar muita bobagem por aí. Por exemplo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou supor que cada uma dessas estrelas é um sistema solar. Tendo dezenas de planetas orbitando eles. Ok? Então presta atenção. Só você tem que fazer conta. Você tem que aprender a fazer conta. Vamos supor que eu sou um espírito. Eu sou um espírito que eu moro aqui, ó. Sou um espírito ascensionado.
Ou mesmo se eu sou espírito que mora aqui, sou da federação. Eu, como espírito individual, com uma roupa, eu quero fazer uma viagem e conhecer todas as estrelas da minha galáxia. Eu quero fazer isso. Então eu faço essa proposta para mim. Tá? Então eu vou pegar uma nave, a nave mais avançada da Federação, que é a Discovery moderna, da Enterprise, que ela é uma nave que dá salto quântico. O que é uma nave que dá salto quântico? É uma nave que, diferente daquela de dobra, lá que a nave está voando, aquela estrelinha fica passando. Não, é uma nave assim, ó. Ela some aqui, aparece aqui. Some aqui, aparece aqui instantaneamente. Não tem tempo na viagem. O tempo é zero, a velocidade é infinita. A velocidade da luz é 1 bilhão, não tem nada a ver. Ponto isso aqui, é a velocidade infinita. É uma tecnologia de transporte quântico. A Enterprise, a Discovery, né, do Star Trek moderno, usa essa tecnologia nova. Quem sabe que na tecnologia anterior não ia para lugar nenhum. Bom, então, veja bem. Então eu sou um tripulante com essa tecnologia do Comando Astral da Federação e eu me proponho a conhecer todos os projetos planetários. Quanto mais encarnar e viver nesses projetos. Ficar 100, 15 mil anos, como você falou aí, tá? Então, acompanhe meu raciocínio. Né? Acompanhe. Se eu fizer a proposta de ficar 24 horas terrestres em cada sistema solar, sem gastar 1 segundo nas viagens, já é uma colher de chá. Isso aqui, na verdade, é um dia do nosso planeta aqui. Você tem uma noção de tempo? É a seguinte, eu não tenho 200 bilhões de sistemas solares? Então é muito simples. Eu vou demorar 200 bilhões de dias para fazer essa viagem. Ou seja, assim, eu chego numa estrela, vejo quantos planetas tem e só posso ficar 24 horas lá. Pesquiso tudo que tem, aí entro na nave, aperto o botão e vou para outro. E vou ficar pulando. Quando vai terminar a minha viagem? Então a minha viagem vai demorar 650 milhões de anos. Só para ficar um dia em cada sistema solar. Vocês estão percebendo que o ser humano, sozinho, ego, individualizado dentro de um corpo, ele jamais vai conhecer toda a galáxia, ter uma experiência profunda em cada um dos sistemas solares ou planetas, e muito menos, agora, ele tem que sair da nossa galáxia e visitar trilhões de outras galáxias. Nem em 14 bilhões de anos ele vai fazer isso. Então, presta bem atenção. Toda a idade do universo não é suficiente para que qualquer entidade, por mais avançada que fosse, visitasse todos os mundos da criação neste universo. Então é preciso ter essa referência matemática. Então, cada espírito tem que se conscientizar que ele precisa chegar num projeto planetário e viver muito lá para aprender. Viver uma vida, uma encarnação, 2, 3. Senão ele não sabe nada do que está acontecendo ali. Ele não experimenta nada. Você está me entendendo? Tá? Então é mais ou menos isso. Então pensa, se você ficar um mês, vamos supor Enterprise, eu estou na Enterprise, capitão da Enterprise, de repente estaciono eu num planeta desconhecido. Vejo lá que tem uma civilização. Né? Então, para mim experimentar, estudar toda aquela civilização, eu vou demorar anos. Meses. Imagine 1 ano em cada planeta. Quanto tempo a Enterprise não ia demorar para pesquisar toda a galáxia? Se um dia já dá 650. Essa ordem de grandeza que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Mesmo para um espírito viajando a velocidade infinita, você não chegaria a lugar nenhum em escala de tempo. Tá? Por que espíritos em sã consciência preferem ser da linhagem dévica, feito um rato, por exemplo, ao invés de ser um ser humano? Eu pergunto para você,
Quem disse para você que é muito melhor ser ser humano do que ser um rato? Você está entendendo? É a sua cabeça que acha que você é melhor do que eles e vive melhor do que eles. Na verdade, você não sabe a experiência que eles estão vivendo. Você não sabe a experiência de um réptil, de um jacaré, de um enxame de abelha, de um pássaro. Você não sabe o que se passa na cabeça e na consciência desses seres. É muito prepotência do ser humano achar que ele é o must e todo mundo tem que ser igual a ele. E que é horrível ser igual aos outros. Nós temos que aprender muito ainda, né? Para podermos dialogar com inteligências avançadas. Nós temos que aprender a respeitar aquelas menos favorecidas aqui na Terra, que a gente chama de menos avançada. Quando nós respeitarmos e aprendermos a amá-las, aí os extraterrestres vão nos amar também da mesma maneira. Eu vejo como os Greys gostam de mim. Eu percebo assim, os Greys, eles gostam tanto de mim da mesma forma que eu gosto dos meus gatos e dos meus cachorros. Ou seja, é um nível de amor, é um amor inexplicável. Você está entendendo? É um amor que não tem condição. Certo? Você ama porque você gosta de cuidar, de tratar dele, de alimentar, de ver a beleza, ver a vida deles, ajudá-los a viver neste mundo com alegria, felicidade, com saúde. Né? Mas chega uma hora que você não consegue ensinar matemática para o gato. Você não consegue ensinar certas coisas que você gosta. O ET também ele tem esse mesmo problema conosco. Ele é tão avançado, mas tão avançado, que ele não vai conseguir ensinar as coisas que eles sabem para nós aqui. Nós não vamos aprender, não temos cabeça para isso. Da mesma forma que o gato não tem cabeça para aprender cálculo diferencial. Nem somar 2 mais 2. E nós também, nós temos umas certas questões científicas que não vão chegar na cabeça nossa nunca. Certo? Os humanos que têm sua vida passada como reptilianos apresentam alguma característica específica aqui na Terra? Não. Que eu saiba, não. Não tem. Você olha, os seres humanos são tudo mais ou menos igual, cara. Comportam-se do mesmo jeito, têm os mesmos desejos, tudo ego, tudo não tem, é pouca, sabe? É muito, muito, muito diferente. É tudo igual, cara. Professor, na aula de ontem, o senhor disse que ainda existe a possibilidade de uma guerra nuclear. Mas os ETs não estão monitorando isso e impedindo que isso aconteça no contexto atual? Olha, na verdade, eles deram um ultimato para os governos. O ultimato era esse. Vocês têm o livre-arbítrio. Só que, se vocês usarem arma nuclear, vai dar merda. Todos vocês vão perder o poder, porque todo mundo tem arma nuclear, certo? Então não adianta, eu jogo uma arma contra a China joga 200 contra mim, aí eu revido com mais 200, aí a coisa fica indescontrolável, o planeta vai à extinção. Então existem forças no universo que colocaram a seguinte condição. Se você fizer isso, nós vamos intervir. Mas o que acontece? Uma intervenção extraterrestre por esse lado é depois de uma guerra nuclear. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que uma intervenção extraterrestre aconteça antes de nós dispararmos uma guerra. Certo? Então, na verdade, nós ainda corremos o risco, porque os seres humanos ainda são bélicos. Os Estados Unidos estão querendo fazer teste nuclear de novo, sabia? Da mesma forma que estão voltando a mandar, a China está querendo mandar homem para a Lua, a Índia está querendo botar gente na Lua, os russos que nunca pisaram na Lua estão querendo pisar na Lua de novo, agora também, virou febre, né? Você está entendendo? Todo mundo quer voltar para a Lua, para dar um rolê na Lua. Né? Churrasquinho, daqui a pouco a Europa, a ESA vai querer botar um astronauta na Lua. Certo? Não, o Brasil não. O Brasil vai levar samba e carnaval para a Lua. É uma beleza. Né? Mas, você está entendendo? É uma corrida tecnológica. E outra, os Estados Unidos estão anunciando que vão querer fazer teste nuclear de novo. Por que fazer teste nuclear? Que arma que eles... Né? Você está entendendo? Sabe aquelas armas de filme, de ficção, de raio? Os americanos estão testando armas laser que destroem aviões mesmo. Armas de alta potência. Destrói drone, destrói aviões, já estão testando, então está sendo eficiente. A gente está chegando na mesma época da Atlântida. Armas de raio, igual o filme de ficção científica lá do Darth Vader, né? Aqueles raios, laser, né? É muito legal, cara. Os phasers da Enterprise. Você sacou? Quanto investimento, quanta grana gasta, quanto cérebro de cientista queimado para fazer essas merda, cara?
que não tem sentido nenhum, né? O ser humano tem que crescer muito. Por isso que porque as pessoas nesse mundo, elas precisam de muita orientação espiritual para poder sair desse buraco. Ok. Então é isso, pessoal. Então, resumindo para vocês, não existe nenhuma conspiração reptiliana para tomar o planeta, dominar o planeta. Esqueça essa bobagem. Muito menos Grey. Tá? Tudo isso não passa de uma grande ficção científica. Vocês precisam acreditar na coisa mais equilibrada que existe. A Terra é um planeta muito equilibrado. O governo da Terra é um governo de luz. Vocês têm que acreditar mais na luz do que nas trevas. Tá? Vocês estão acreditando mais nas trevas do que na luz. Esse é o problema. Eu já falei, eu tenho uma frase clássica minha: tenha mais fé na luz do que medo das trevas. Então agora eu vou inverter. Acredite mais na luz do que nas trevas. Trevas não têm poder. As trevas não têm sabedoria. Tá? Ok, é isso. Namastê, muita luz a todos, pessoal. Obrigado por estar junto com a gente.